Pessoal, boa tarde, muito bem-vindos ao 31º Mega Feirão do Livro. São 30 anos, mais um, e como nós havíamos anunciado, aqui na nossa conversa de roda com o escritor e palestrante Sebastião Camargo, ele vai falar de autocura na prática. Então você que tem interesse, quer saber, quer conhecer um pouco das dicas de como começar a autocura, venha participar, é só subir até o palco, é livre, tá? Então pode chegar, e eu estou aqui então com o Alexandre, que vai começar, então, fazendo algumas perguntas para o Sebastião, e é claro que muitas vezes são perguntas que quem está aí do lado de fora gostaria de fazer, mas não se acanhem, tá? O palco está livre, é só chegar. Então é com o Alexandre agora e o Sebastião Camargo. Vamos testando, está funcionando, beleza. Olha, a roda de conversa é uma coisa que nós nunca tivemos no Mega Feirão. Então nós chamamos aquele que pra gente é uma exceção na espécie humana, porque o Sebastião Camargo, ele já se curou de mais de 20 processos cancerígenos. Então nós falamos assim, vamos trazer para conversar com ele. Então, assim, o modelo da roda de conversa, para quem estiver nos ouvindo, é o seguinte: você vai se achegando, quem tiver interesse em fazer perguntas, conversar sobre esses assuntos com o Sebastião. Sebastião, eu sei que você já passou por mais de 20 processos cancerígenos. Conta em breves palavras o que foi que aconteceu, por que você está aqui e já não foi para o outro lado né, onde os vivos não estão mais lá. Em primeiro lugar, a nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui. Eu costumo dizer assim, se aqui eu já estou dando trabalho, imagina eu fora do corpo. Então é melhor que a gente se arrume ou se ajeite aqui, porque a causa principal do câncer, segundo o Ramatiz, é o karma do prejuízo que damos ao próximo, pela magia mental, pela magia verbal, antifraterna e pela bruxaria e a magia negra mesmo, que são magias práticas. Então, quando eu penso de você, e eu estou pensando que a prejudicada é você, só que quem está sendo dilacerado sou eu. E quando eu falo, tem um peso maior, porque antes ficou no pensamento, agora já pode ser uma calúnia, pode ser uma fofoca, pode ser a difamação, e eu estou, em tese, destruindo a sua vida, só que o câncer está sendo gravado na minha vida. E quando é uma atitude antifraterna, a coisa é mais grave ainda. E quando chega o caso da bruxaria, da magia negra, onde você quer de fato lesar ou destruir a pessoa de vez, aí a coisa é bem mais grave. A ponto de, por esta magia mental, eu gerei 3 tumores no cérebro. Magia mental. Pela magia verbal, vários desconfortos nas cordas vocais, no sistema respiratório e etc. Quando nós falamos da atitude antifraterna, eu lesei de tal forma o meu corpo que o sistema muscular infeccionou de cima a baixo, a estrutura óssea começou a desmanchar e assim por diante. Mas não cheguei aos dias de fato de magia negra nem bruxaria nesta vida. Então, Sebastião, mas quando você fala assim, magia mental, via de regra, a gente, ser humano, tem como item de série fazer uma fofoquinha, criticar um ponto que para ele não tá bom. Normalmente nós comentamos coisas que eu não vejo, às vezes, como magia. Mas o que você está dizendo é que isso sim é uma magia que eu não sei que tem um poder maléfico, e começando por mim. Você está falando que uma fofoquinha,
uma crítica aparentemente inocente, que isso adoece o corpo? Vamos analisar com Ramatiz e Emmanuel. Para Emmanuel, a mente é mais potente para criar doenças do que todas as bactérias e vírus conhecidos. A mente. Para Miramês, um pensamento fere mais do que uma bala. Então imagine eu pensando mal de você. Fere mais do que uma bala. Só que o lesado não é quem está sendo alvo, é quem está fazendo. Na realidade, a dilaceração do corpo perispiritual e físico está sendo minha. Mais cedo ou mais tarde vai eclodir o que eu desejo para o outro, no meu próprio corpo, na minha própria vida. Por isso que Ramatiz fala que a fofoca e a inveja são as piores magias negras. Porque a inveja eu não quero o que é de vocês. E eu quero que vocês percam o que têm, para que eu não tenha que trabalhar para igualar a vocês. E quando nós falamos de fofoca, Chico Xavier já dizia: meu filho, a fofoca também mata. Porque eu penso que é o fofocado que vai pagar o preço, mas sou eu. Toda violência praticada contra o próximo, segundo Dias da Cruz, por Chico Xavier, é dilaceração em nós mesmos. Ou Pietro Baldi, em A Grande Síntese: o bem ou o mal que se praticam é para si mesmos que são praticados. Olha só, Sebastião, você falou de uma fofoquinha, de uma crítica, só que pelo que você está explicando, não é uma fofoca. O que você está dizendo é o seguinte: é que nós repetimos uma condição de maledicência, uma condição de fofoca. Então, pelo que você está explicando, não é algo aparentemente inocente, é uma situação repetitiva. Aí você fala repetitiva, então às vezes nós estamos fazendo isso desde a adolescência, da infância. E aí, pelo que você falou também, dá para entender que um simples palavrão pode estar me prejudicando o hábito, porque olha, eu sou neto de português. E se tem uma coisa que português gosta de fazer é falar palavrão, né? Na minha família eu já cresci escutando isso, pelo menos na minha família. E português com italiano piorou. Então parece que está no DNA. E está me dizendo que esse hábito de dizer palavrão, ele vai corroendo os tecidos, as minhas células. Ou seja, eu vou criando algo que vai me prejudicar? Você é testemunha viva disso. Quantas vezes você já me viu dizer um palavrão numa palestra ou até numa conversa informal? Porque lembra o que nós estávamos falando aquela vez, indo para uma palestra, que ao chegar na palestra não tinha voz. E não era palavrão. A gente fala que é um comentário inocente, nós estamos só fazendo a observação da vida dela. Mas a voz que foi destruída foi a minha. E se eu não soubesse o mecanismo de reconstrução, reconhecendo a causa e fazer a reprogramação, a palestra não teria existido. E não foi só uma vez, foi em mais de um lugar. Porque não foi só naquele local, mas não vamos falar onde. Depois repetiu em outro local a mesma coisa, e o tema da segunda vez era autocura. Falei, se o que eu vou falar, falei cochichado, porque não saía. O que eu vou falar para vocês é verdadeiro, eu vou reconstruir a minha voz aqui durante a palestra. E não foi mais do que 3 minutos, a voz já estava reconstruída. Mas eu tenho que reconhecer o que eu fiz e mudar a programação, do contrário não reconstrói.
Por isso a autocura só acontece quando eu mudo o comportamento que causou a própria enfermidade. Então, pelo que você explicou, o seu processo de autocura, ele não veio de um curandeiro, não veio de uma cirurgia, não veio de um tratamento químico, drogas, remédios. Ele veio basicamente de uma mudança de comportamento. Só que, Sebastião, nós estamos no meio de uma feira de livros. Feira de livros, nós temos milhares de histórias, milhares de pensamentos, milhares de olhares diferentes. Quando nós estamos lendo, você está viajando nos pensamentos de alguém, né? E aí você fala de uma mudança de comportamento, mas a própria leitura daquilo que eu estou lendo, porque veja só, quem está aqui ainda tem o privilégio de ler. Tem muitos que só estão vendo na telinha, né? Vamos falar do mais fácil, que é a telinha, né? Porque os privilegiados que leem ainda desenvolvem o seu discernimento. Mas na telinha, nas telas, muitas vezes você é induzido a opiniões, a visões, a pensamentos que você nem tinha, mas em um dado momento você passa a ter. Opinião sobre um político, opinião sobre uma pessoa, vai mudando conforme alguém vai dizendo. Isso também não pode trazer uma forma indireta de adoecimento e, por sua vez, de um comportamento que você nem planejou, nem percebeu que você tinha? Vamos lá. As boas leituras enriquecem a mente, acalma o coração e estimula o progresso. Leituras são alimentos, porque o alimento em si é informação. E quando nós assistimos nas telinhas e tomamos partido, entramos na frequência. A pessoa pode não ter nada a ver conosco, mas eu tomei partido, vendo uma novela, vendo um filme, vendo um videozinho que alguém fez. Se eu tiver a condição de ficar imparcial e principalmente orar pelo que está mais perturbadinho, porque orar pelas vítimas é nobre, mas orar pelos algozes é mais nobre ainda, segundo Bezerra de Menezes. Porque normalmente a vítima já está sendo assessorada, porque ela está se reajustando perante a lei de algo que ela causou numa outra época. Via de regra, vítima de hoje, algoz do ontem. Não quer dizer que seja 100%, mas é assim que funciona o mecanismo da lei. Em outras situações, às vezes, lembra só uma experiência científica comprovada em laboratório. Em todo o mundo, mais de 40 laboratórios começou a corrida para cristalizar a molécula de glicerina. E centenas de cientistas envolvidos. Porque, monetariamente, iriam ganhar muito dinheiro e teria vários benefícios para a humanidade também. Só que foram anos de estudos e nada de cristalizar a molécula de glicerina. Numa noite, numa madrugada, um dos cientistas, com certeza que tinha amor pelo que se fazia e amor pela humanidade, não era pela ganância, ele conseguiu cristalizar a molécula de glicerina. No outro dia, quando os demais cientistas chegaram em seus laboratórios, todas as moléculas de glicerina no mundo inteiro, nos tubos de ensaio, estavam cristalizadas. Ou seja, um palavrão mentalizado ou verbalizado, ele entra em conexão com o mundo inteiro. Ou seja, um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão, segundo Kardec, com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos.
Por isso que Euripides Barçanufo, a palavra bendita ou dita bem gera vida. A palavra maldita ou dita mal gera morte. Mas Sebastião, por um bom tempo, eu não gostava de quem tinha sido eleito ou para o governo municipal, ou estadual, e às vezes até federal, né? E algumas vezes, para não dizer muitas, eu falava assim, bem que podiam explodir, né, tal lugar. E eu falava isso com uma naturalidade muito grande. E o que você está dizendo é que toda vez que eu estou dizendo que Brasília, Congresso, seja o que você quiser, que se exploda, você está dizendo que quem está se explodindo sou eu, né? Porque você está falando que o meu pensamento entra em conexão com todos os pensamentos afins e que começa primeiro em mim. Você está dizendo que antes daquele lugar se explodir, eu estou explodindo em mim. Isso é também o desencadeador de um processo cancerígeno e outros mais? Vamos analisar. Um segundo, em nosso corpo morre e renasce de 100 a 600 milhões de células. E uma emoção violenta, não gosta de você, odeia você, dizima bilhões de células no mesmo segundo. Só para que vocês tenham uma ideia. Então, se eu estiver fazendo essas conjecturas, e eu já estive lá em Brasília, eu já estive lá no Palácio do Planalto, ali na Esplanada dos Ministérios, e sei a energia densa que circula por ali, certo? Então, se nós orarmos, e oração não é decorar palavras e repeti-las, oração é um projeto de vida digna. Se o que eu rogar em benefício deles, de boas ideias, boas inspirações, para a honestidade, para a honradez, para a justiça, para o caráter, e viver na prática o que eu pedi, o exemplo de um único ser pode transformar o contexto inteiro. E essa tese é de Emmanuel. 1% do cristianismo de nossos lábios transformado em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Mas normalmente é mais fácil apontar o erro alheio de consertar os nossos próprios desacertos. Então, Sebastião, nós estamos vendo assim o pessoal ali procurar o espaço bem-estar, onde tem acupuntura, crâniopuntura, auriculoterapia, shiatsu, quiropraxia. Então, assim, a gente pode até mandar o povo para lá, né? Mas aí, pelo que você está dizendo, é o seguinte: vai surtir efeito por um tempo, né? Mas se a pessoa não mudar o comportamento, vai virar freguês, né? Com certeza. Eu estive lá, beneficiando da massagem. Eles tocam na pele e atingem a essência da consciência do ser pelos seres que eles são. E não só por ter à mão lá os olhinhos essenciais, a fitoterapia, todas aquelas possibilidades. Então, se a criatura que está passando por eles não tomar consciência de si mesma, eles consertam agora, ela estraga daqui a pouco e tem que voltar para fazer a mesma coisa. É quando vemos na acupuntura, nos consultórios, eles querem normalmente comprar a cura. E o pai da medicina, eu comecei o processo da autocura estudando Hipócrates, ele foi muito claro ao dizer: a cura está em você.
e interrogava-nos: quanto você está disposto a desapegar-se da doença para poder sarar? E sintetizava que seu alimento, se eu me interessasse em sarar, que seu alimento seja seu próprio medicamento. Só que até então eu pensava que alimento era só o que comia. A leitura é um dos mais fantásticos alimentos que temos para o espírito, para a mente, para as emoções, porque a gente altera as frequências. Principalmente quem tem dificuldade de ler mentalmente, ler verbalmente. E a vibração de cada palavra altera a estrutura molecular do corpo. E aqui músicas como Quinta Sinfonia, Nona Sinfonia, as Quatro Estações e várias outras desses grandes musicistas, elas ajudam na cura. A Quinta Sinfonia, por exemplo, se você pegar seres com câncer, as células cancerígenas, 1/3 são dizimadas com as frequências da música. A Quinta Sinfonia. Outro 1/3 são deformadas. Se eu fizesse parte dessa família, vendo 1/3 da minha família morrer, a outra metade, o outro 1/3 deformar, eu saía na carreira. Por isso, a musicoterapia, para quem sabe se servir desse cardápio, é um dos mais fantásticos mecanismos para nos auxiliar. Mas não tem nada que compare às boas leituras, a uma alimentação consciente. Ou seja, como eu disse, alimento não é só o que se come, é o que nós enxergamos. Eu estou alimentando pelos olhos, eu alimento pelo pensamento, eu alimento com as palavras que profiro, eu alimento com o que eu ouço, com os ambientes, com o abraço, meu amigo, com a boa palavra, porque o alimento físico, se eu não souber mastigar, porque na boca, durante a mastigação, é absorvido mais de 90% da vitalidade do alimento. Agora, se eu sou do tipo que chuto para a esquerda, chuto para a direita e mando para o gol, perdi o melhor da festa. E uma vez engolido, o corpo não absorve mais do que 5% do que foi triturado, se é que foi triturado. Porque nós estamos com um caso e a pessoa já ficou quase 3 meses no hospital, alguns desses tantos dias na UTI, e ele saiu de lá só com 1 metro de intestino fino. 1 metro. Ele só tem 1 metro de intestino fino, tem o duodeno, o estômago, o esôfago, a boca. E ele reaprendeu a alimentar pelo pensamento, pela respiração, que é mais de 70% do que o corpo necessita, vem pela respiração, pelas leituras, pelas músicas, e ele saiu do hospital já com alguns quilinhos a mais do que já tinha perdido, e é quase impossível com esse tamanico de intestino, porque são metros, mais de 6 metros, normalmente de 4 a 6 metros só do intestino grosso, e o intestino fino é um pouco mais amplo ainda. Vamos supor que daria em torno de 10 a 20 metros, só que ele só tem 1 metro de intestino fino. Então seria impossível. E ele está reaprendendo o processo da real alimentação e o processo da cura em si. Porque a medicina se esforçou, deu a ele a oportunidade, mas sequer tinha os mecanismos para chegar a esse grau de nutrição. E ele já está em casa de alta. Tá. Eu acho que a indústria que mais cresce no planeta é a indústria farmacêutica. E a gente percebe pelo número de farmácias que tem. Há alguns anos atrás, a gente dizia que em cada esquina tinha um boteco.
agora não tem mais boteco, agora em cada esquina tem uma farmácia. E aí você falou, a gente compra a cura pela farmácia ou por qualquer outro mecanismo. Esses remédios, eles estão trazendo o que para nós? O que na verdade tantos remédios eles estão postergando um tempo para a gente poder se curar? Eles estão atrapalhando para que eu possa aprender a me curar? Eles estão me distraindo para que eu acredite que eles são a solução dos meus problemas? Qual na verdade tem sido a função dos remédios, já que isso é tão popular? Cada farmácia brota numa esquina. Voltando mais uma vez no pai da medicina, Hipócrates. E ele teve algumas experiências com outros nomes. Hipócrates também foi Paracelso, o precursor do magnetismo. Ele foi também Hahnemann, o pai da homeopatia. E hoje o precursor da medicina espiritual. Então, quando nós falamos de medicamentos, normalmente a medicina alopática, a intenção é aliviar um efeito e causar a meia dúzia de outros para que eu fique dependente do próprio medicamento. Se alguém algum dia me apontar algum remédio que cura coisa alguma, eu mudo a minha tese. Mudo até meu nome se for o caso. Um só que cura alguma coisa. Eles aliviam alguma situação, principalmente uma situação aguda, uma dor aguda. Vamos dar um exemplo: a morfina alivia a dor que os demais analgésicos não conseguiram, só que ela destrói o sistema nervoso em pouquíssimo tempo. A pessoa começa a ficar trêmula, daqui a pouco fica com sintoma de Parkinson e vai à esclerose múltipla até chegar à total paralisação. Antibiótico, se você tiver a lucidez do que um antibiótico faz no corpo, ele paralisa desde o sistema nervoso as mais íntimas estruturas no processo da química, da próprio quimismo celular. Se você entender o efeito de um analgésico que foi proibido nos Estados Unidos há mais de 25 anos por ser o mais terrível que existe no planeta, e no Brasil toma no café da manhã, no almoço, na janta, achando que é alimento. Eu não vou, começa com D e termina com NA. E se você fizer uma respiração consciente, às vezes com os pezinhos no chão, às vezes abraçando uma árvore, 13 respirações profundas, desaparece a dor. Porque às vezes a dor de cabeça é falta de oxigenação no cérebro, porque às vezes a gente cria maus hábitos e não sabe nem respirar. Respira, certo? Pela metade, porque você tem que respirar com diafragma, encher o pulmão ao extremo e soltar a totalidade. E raro quem sabe fazer isso. Então você acaba viciando o próprio sistema respiratório e 20% de uma respiração bem feita vai para o cérebro. Se não tiver o energismo, aí começam as dores, que significa que tem alguma coisa que não está legal. Tanto que se você fizer uma respiração adequada, um processo de meditação, relaxamento, o tirar o pé, colocar no chão, abraçar uma árvore, tomar um banho da maneira mais natural possível, ouvir uma boa música, você resolve o problema sem agredir o próprio corpo. E se você ler a bula do analgésico mais inocente, eu não vou falar o nome que eu não vou fazer, eu falo que ele começa com N e termina com GI alguma coisa, você não tomaria. Se você ler a bula,
Viu, Sebastião? Vamos lá, né? Muita calma nessa hora. Você tá falando... Só completando, antes tinha os botecos para vender drogas. E hoje tem as farmácias que vendem drogas também, porque são drogarias. E dá mais resultado do que boteco, né? Mas, Sebastião, você falou assim de uma dorzinha de cabeça, né? Você está falando algumas particularidades. Mas eu conheço gente que, se não comer no meio-dia, sente dor de cabeça, né? Começa de dor de cabeça. E é comum que se não almoçar até 1h da tarde, é um problema, porque aí começa a dar moleza, desfalecimento. E aí, o que é essa dor de cabeça, esse mal-estar que a pessoa sente? Porque comer não é um assunto biológico, não é uma necessidade de se alimentar. Se é uma necessidade, não é o corpo me dizendo assim, caboclo, você está na hora de parar. Se você não parar para comer, tu vai morrer. Não é o corpo me dando um alerta que eu necessito de alimento? Vamos lá. Normalmente se come por duas causas: por obrigação ou por prazer, sem saber o que é alimentação de fato. Porque eu posso fazer um desafio para vocês, e eu fazendo o desafio, vocês podem me trancar num ambiente sem alimento por 96 horas. Mas me dê apenas a oportunidade de respirar ar puro e de sorver uma água de boa qualidade. E principalmente o banho, porque o banho nutre mais do que um prato de comida. E a água, se soubermos tomar, porque a água se toma, engole, mastigando, abrindo e fechando a boca, você não vai morder na água. Mas mais de 35 milhões de pequenas glândulas na intimidade da boca se abrem para assimilar a vitalidade, a vida que tem na própria água. Principalmente se é uma água solarizada ou nobremente estruturada, que nós chamamos de ionização, de alcalinização, de magnetização. E você pode fazer tudo com a mente, num processo que nós já sabemos chamam de fluidificação, mas não é fluidificação porque a água já é um fluido. Na realidade eu estou colocando fluido, que é a energia, na água. Mas quando nós entendemos que a parte física é o mínimo que o corpo necessita, nesse período que ficou sem a respiração, ou melhor, sem a alimentação de fato, nós vamos usar o que temos, porque é prova científica que 70% ou mais do alimento físico vem do ar que respiramos. Madre Teresa de Calcutá, nos últimos 20 anos da sua vida, tomava uma xícara de água por semana. O indiano que foi embora com 92 anos, me parece, dos 11 anos de idade até os 92, ele não tomou mais água, não comeu mais nada, não tomava banho. A pele dele tinha cheiro de rosas. Ele não comia, ele não bebia, nada. Ele se alimentava da luz e do ar. E a ciência foi desafiada, trancava ele dentro de um quarto de hospital, lacrava o banheiro, já que ele não suava, não fazia xixi, não defecava. Lacrava o banheiro e ficava lá 10, 15 dias meditando. Não perdia peso, não perdia serenidade, não enlouquecia por comida, porque o corpo vicia. Uma vez que você vicia o corpo, ele quer mais daquilo que estava prazeroso. Você sabe que o açúcar é muito mais viciante do que a cocaína. Se você viciar um ratinho com cocaína e depois com açúcar, e por as duas coisas, ele vai no açúcar. E nós, às vezes, esquecemos que o açúcar refinado tem 15 elementos corrosivos. Coisas simples: arsênico, ácido sulfúrico, soda cáustica, cal virgem, e vai indo, chumbo. E nós queremos
fazer daquilo ou falar que aquilo é alimento. E o açúcar, de fato, que seria o açúcar orgânico, demerara, ou o mascavo, que é o mesmo, demerara é o que fica de uma altura para cima no recipiente, o mascavo é o que fica de uma altura para baixo, mas ambos fazem parte da mesma estrutura. Não foi um que derivou do outro. Mas às vezes não agrada o paladar, mas vicia o corpo, e nós sabemos que a cura pode entrar pela boca, mas a enfermidade também. E às vezes a enfermidade mais do que sai da boca do que entra. Bem, por uma questão de grade horária, né, Sebastião? Eu gostaria de continuar essa conversa com você por muito mais tempo, mas nós vamos ter que encerrar a nossa conversa, porque cada explicação sua fomenta uma nova pergunta. Então não vou nem perguntar. Quando você falou do viciar, eu já lembrei que eu já fui um viciado em refrigerante. Eu não vou nem perguntar isso, porque senão nós vamos invadir no outro compromisso. Mas em um minuto você pode fazer as suas considerações finais, as suas palavras finais a essa que foi o primeiro laboratório que nós tivemos numa roda de conversa no Mega Perão. Você pode viciar-se abundantemente em 4 coisas: pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Pode viciar à vontade. Agora, se você quer enganar a si mesmo, pensa que está enganando os outros, dizendo a mentira, e começa a construir os seus processos cancerígenos com a mentira, com a maldade, com a maledicência, com os sentimentos em desalinho, com a palavra desordenada e com atitudes dissonantes. O único enganado, no final das contas, é o enganador. Bem, Sebastião, nós agradecemos a sua presença. Sebastião vai estar aqui conosco, autografando o livro dele. Para quem se interessar, quiser conhecer um pouquinho mais, são esses livros que estão aqui na mesa, que por sua vez estão lá no mezanino, aqui no endereço M12. Aí você vai poder folhear, vai poder ter acesso a um pouquinho do que é que ele explica. Se alguém quiser conversar com o Sebastião, né? Mas Sebastião, eu tenho diabetes, me fala o que é isso. Sebastião, eu tenho dor nos joelhos, tenho dor nas costas, por que eu sou assim, né? Sebastião vai ficar aqui do lado, à disposição para quem quiser trocar ideias com ele. E amanhã nós temos uma palestra onde ele vai passar mais tempo, uma palestra de 1 hora, às 20 horas, aqui no anfiteatro mesmo. E o Sebastião vai estar com a gente esse sábado e domingo para trocar ideias, para quem desejar entender um pouquinho mais do que é essa autocura que ele vem tentando passar há mais de 20 anos para aqueles que se dispõem a escutá-lo. Obrigado, Sebastião, mais uma vez. A gratidão é nossa. E na troca de ideias, você sempre sai no lucro. Você entra com meia dúzia de ideias e sai com uma porção dos outros amigos.